Informação que gera valor. Muito bem, estamos de volta aqui na nossa programação, de volta com o mercado financeiro, monitorando os dados que devem sair ainda nessa semana. Inclusive, IPCA 15 deve sair nessa terça-feira, o IPCA 15 de dezembro, né, trazendo movimentações, trazendo o cenário inflacionário, inclusive que justifica a percepção do mercado de que 2025 a gente vai ter uma inflação ali na casa dos 4,3%, inclusive justificada ali no Boletim Focus divulgado nessa segunda-feira. O mercado monitora essa movimentação, monitora inclusive como que vai ser esse IPCA 15, que deve ter uma aceleração diante do último IPCA 15, por conta principalmente de passagens aéreas, que acaba sendo um cenário bastante importante e que deve acabar pesando um pouco mais no cenário inflacionário, muito embora a gente já esteja aí dentro do teto da meta e o mercado já olhando lá para frente, olhando para 2026, se a gente vai conseguir chegar pelo menos perto ali dos 4, 3,9, que acaba sendo uma movimentação principalmente diante do cenário do dólar, principalmente diante do cenário de combustíveis, né? Petróleo, que operou em baixa aí em boa parte dos últimos tempos, e a Petrobras segue sem fazer movimentos para baixo do petróleo. Quando puder, quando tiver essa percepção, aí pode impactar um pouco na inflação. Agora é hora da gente falar com o Carlos Honorato, economista, professor da FIA Business School. Carlos, bem-vindo mais uma vez aqui na nossa programação. É sempre um prazer recebê-lo. Dia, prazer em falar com todos aí nessa semana de Natal, né? Uma semana corintiana, né? Não sei quem é corintiano aí, mas você vê pelo sorriso, né? Que estamos felizes. Tudo iluminado aqui. Acho por que você aqui. não é, viu? Oi? É isso, Honorato, aqui é muita alegria, viu? Que não cabe. Muito bom, é muito isso. Bom isso, né? Começou a semana com o pé direito, se a gente pode dizer assim, né? Mas vamos olhar para o cenário econômico, Carlos. Quero até pegar um pouco da sua percepção, né? Estava falando, Boletim Focus, mais uma revisão, sexta semana seguida de revisão para baixo no cenário inflacionário. A gente já está chegando no finalzinho do ano, deve terminar o ano ali 4,2%, 4,3% de inflação. Mas a gente olha para frente, né? Quando é que o Banco Central acaba monitorando também a questão inflacionária. De olho nesse IPCA 15, né? O que a gente pode esperar, o que a gente pode monitorar, inclusive, dos dados que vão ser divulgados para ajustar, né? Fazer aquele ajuste fino das projeções do que esperar para o próximo ano. A grande vantagem de comentar o relatório Focus nas últimas semanas é que a gente praticamente acerta, né? Você está muito perto da conclusão do ano, mas o que eu vejo é que as perspectivas é que a gente vá se aproximar aí mesmo desses 4,3, 4,2 de inflação, né? Quer dizer, o acumulado do ano ele não vai ser, não vamos estar dentro da meta, vamos estar dentro da banda da meta, mas não vamos estar perto da meta. O que é bom para o cenário, para o mercado em termos de expectativas. Apesar que houve uma virada aí na taxa de juros futuro, né? O pessoal começou a colocar mais risco justamente por conta aí da ata do Copom, né? Dessa incerteza sobre baixar juros ou não, e principalmente pode piorar a vida, principalmente do empresário e de quem está investindo aí em novos negócios. Ô Carlos, ainda olhando, né, para esse cenário, a gente já discutiu bastante, já teve última reunião do Copom, a gente já ouviu o que tinha que ouvir, seja no relatório de política monetária, seja nas comunicações e na ata do Banco Central, mas olhando a percepção, né, de que o Banco Central não abriu a porta, ou pelo menos não deu nenhuma sinalização clara para o início de corte de juros, a gente pode dizer que talvez essa reunião de janeiro seja mais para estruturar e trazer esse arcabouço para os próximos passos do que efetivamente qualquer possibilidade de mudança na política monetária. Talvez janeiro seja aquela virada de vamos olhar o que vai acontecer para vamos efetivamente fazer alguma movimentação.
Olha, a ata do Copom ficou muito, vamos dizer, hawkish, né, para o mercado nessa última situação. Apesar do presidente do Banco Central vir a público e falar que não, nós temos uma tendência aí de não tem nada definido, né? Podemos ter uma queda ou não. O meu temor só é de que a gente comece muito tarde esse movimento de queda de juros, né? Quer dizer, quando a gente está falando de queda de juros aqui, ninguém está falando de cair de 15% para 8%, né? É você sair lá dos 15% para 14,75%, alguma coisa que é um alívio muito sutil e é muito de tendência. Né? Então, o mercado ele começa a revisar suas expectativas, a expectativa já é que em janeiro a gente não tem um corte, então até corre o risco de que se o Banco Central começar a cortar juros em janeiro, você inverter um pouco as expectativas. Né? É um ano muito tumultuado, muito turbulento por tudo que a gente está vivendo agora e o que vai vir no ano que vem. Então, a assertividade e o cuidado do Banco Central tem que ser muito grande no sentido de não passar nenhuma ideia de que ou está sendo pró-mercado ou que está aceitando certas condições do governo estabelecido. É uma condição difícil e é por isso que a questão mesmo da análise científica e do olhar econômico cuidadoso de todas as dimensões é fundamental para o Banco Central não se arriscar aí a passar uma mensagem errada que mude as expectativas do mercado. Muito bom dia, aqui Rafael Lara falando mais uma vez com o senhor. Ela passa muito pela mira do Banco Central, né? A meta lá no segundo trimestre de 27 a gente estar em 3%. Né? E aí vai caindo de pouco em pouco. A grande pergunta é, esse pouco em pouco que está caindo, esse IPCA, né, 0,03% agora no Focus, ele é suficiente para a gente conseguir pelo menos mirar um corte de juros ali em março do ano que vem? Quando a gente olha só para o IPCA, fica um pouco perigoso, né? Porque o IPCA é um valor agregado da economia, né? Ele é um índice de preços agregado da economia que pega diversas dimensões, diversos elementos, né? E se a gente só olhar para isso, e o Banco Central não olha só para isso, a gente construi expectativa. É por isso que a gente tem um relatório Focus, ele não é um relatório estatístico, ele é um relatório de expectativas, né? E a gente não pode deixar essas expectativas piorarem ou mudarem. A gente tem que ter uma expectativa de quê? De controle de inflação, mas não de um desaquecimento excessivo, que é o que eu sempre costumo dizer. A taxa de juros é um remédio. Se você erra a dose, o efeito dela é retardado, né? Quer dizer, você diminuindo ou aumentando os juros agora, a gente só vai ter esse efeito mais para frente. Então, o excesso de tecnicismo, e é outra coisa que eu tenho repetido, não dá para o Banco Central ser mais realista do que o rei. Se você tem no mundo, exceto o Japão, aí, uma queda de juros, especialmente nos Estados Unidos, você tem um ambiente mais favorável para isso, por que não começar esse movimento agora? Mesmo estando fiscal na situação que está. Exatamente. E aí, queria até entender, né, professor, que ano que vem é um ano mais complexo historicamente da nossa economia, né? Todo o quarto ano, né? Ou seja, é o ano de eleição. E ano de eleição gera mais gasto público, gera expectativa exacerbada em relação à rota eleitoral, que pode mexer do nada com o nosso mercado e tudo mais. Então, dá para a gente esperar um Banco Central ainda mais conservador, porque não sabe o que vem pela frente, principalmente por conta de gasto público que pode ser feito, que é uma coisa historicamente que acontece aqui no Brasil pelos governos? Olha, se ele for muito conservador, ele vai começar a ser metralhado pelo governo que colocou o presidente do Banco Central aí, né? Então, a gente vai viver, eu tenho feito uma analogia, não sei se você já viu aqueles vídeos de inteligência artificial, que é a pessoa sentada em cima de um banco, o banco vira um ganso, ela sai voando, vira uma nuvem, sabe esses vídeos que tem no Instagram? Eu acho que o ano de 2026 vai ser alguma coisa próxima disso, em termos da quantidade de crises políticas que a gente pode ter, né, de surpresas, especialmente nesse campo da corrupção aí que está atingindo todo mundo, né, questões internacionais. Então, a quantidade de variáveis para você criar um clima mais instável é gigantesca. A responsabilidade do Banco Central não é ficar lendo isso e traduzindo, mas é olhar o olhar econômico, olhar para dentro da estrutura econômica, ver o que precisa ser feito aqui, principalmente em termos de atividade econômica e inflação,
né, cuidando com o câmbio, né, e ter efetivamente uma atitude muito, muito serena em termos da taxa de juros. Eu não sei se a gente está num momento que dá para ser mais hawkish, porque você começa a criar realmente uma situação para a economia real muito ruim. Né? Você começa a ter dificuldade de endividamento, empresas, pessoas, a atividade econômica vai cair porque as pessoas não conseguem se endividar mais. Né? Então, o olhar do Banco Central tem que ser muito sutil. Talvez a meta de 3% aí que a gente defende não é uma coisa factível, né, pela estrutura do país. Não estou dizendo que por isso tem que furar a meta, mas o Banco Central tem que ser cuidadoso com isso, porque não é ciência exata. De repente, ele acerta a meta dos 3% e destrói todo o restante da economia. Ô, professor, falando em 2026, a gente viu, né, o Congresso Nacional aprovou o orçamento e monitorando uma série de fatores, né? Primeiro deles, a questão do gasto mais elevado. Segundo, questão de emendas parlamentares, que também ficou bastante acima do que era projetado, com a possibilidade, inclusive, de antecipar esses pagamentos por conta do ano eleitoral. O presidente Lula já falou que talvez, né, ou dentro do governo Lula já se diz que pode ser vetada essa questão das emendas parlamentares. O que a gente viu foi uma aprovação no apagar das luzes, né? No último minuto do segundo tempo, o orçamento aprovado, mas ainda com algumas pontas soltas que talvez precisem ser equacionadas ali. Como que você viu esse orçamento, professor? Dá para acreditar, dá para dizer que ele vai ser levado a cabo? Como todo orçamento, ele é uma peça de ficção, né? Existem mais peças de ficção, né? Algumas mais realistas, algumas realizáveis, né? O governo conseguiu embutir ali no apagar das luzes algumas coisas que beneficiou em termos de arrecadação, né? Dando um orçamento perceptível aí de quase equilibrado, um pequeno superávit para o ano que vem, o que, no fundo, acho que ninguém acredita mais que esse orçamento superavitário vai acontecer, porque a gente tem um arcabouço fiscal que é totalmente furado, né? Então, o que vai acontecer é que o orçamento, ele vai ser, além de ter emendas, ele vai ser remendado durante o ano que vem, né? Eu não acredito que na atual conjuntura do que a gente tem, a gente vai ter aí um superávit no ano que vem. Não é tradicional em ano de eleição acontecer isso, né? Você vai ter também as emendas dos parlamentares, que são cada vez mais obscuras em termos do gasto, que é benefício direto deles, né, para a base eleitoral, para quem eles estão trabalhando. Então, o orçamento realmente é uma grande peça de ficção e uma previsão muito pouco factível, né? O importante é que a gente tente ficar mais ou menos nisso, quer dizer, dependendo do buraco, do déficit, a coisa é mais administrável ou não. Como a gente tem dito muito aqui, temos um encontro com a verdade em 2027. Encontro com a verdade não é só gasto público, mas é fazer uma reestruturação dessa questão orçamentária, destravar o orçamento, né? O Paulo Guedes dizia isso, o Haddad diz isso, nós temos aí 4% do orçamento que é gerenciável, o resto vem tudo carimbado. Então, não dá para você gerenciar um orçamento com tudo fixo, com tudo exigível. Então, o grande desafio é passar 2026, né? Ver se a gente não tem grandes surpresas, grandes furos, né? A economia, por isso que a economia precisa continuar crescendo, porque a arrecadação está muito forte. E esse é um outro gargalo para o setor produtivo. Quer dizer, se por um lado ele está endividado, por outro a carga tributária não para de subir. Eu estava lendo uma entrevista, estava falando sobre a Petrobras, uma notícia de que o diesel caiu 27% na Petrobras e na ponta ele caiu só 6%, 5%. O resto virou imposto de novo. Então, você está sufocado pelo imposto, está sufocado pelos juros, a economia não cresce, né? E aí é um risco para o governo muito grande. Professor, eu queria voltar num ponto que o senhor trouxe agora sobre esses 4% administráveis, né? Que você bem disse, o Haddad já falou isso, o Guedes tinha falado antes, o próprio Marcos Lisboa, economista, que foi diretor do INSPER, fala isso na palestra dele, né? É uma palestra muito interessante, inclusive ele fala, são 4%. E aí vem a grande questão, essa discussão que a gente tem todo ano, e é uma discussão cíclica, vem orçamento, aí fala, olha, não vai dar certo, a gente não tem grana para resolver as contas públicas. Aí vai lá, aprova um novo orçamento, uma nova reforma, chega lá, janeiro, fevereiro, março, tá lindo. Chega abril,
novamente volta a despesa, não tem dinheiro para pagar as contas. A gente vai ficar nesse ciclo de tapar o sol com a peneira? É meio essa sensação que a gente tem ao analisar a economia brasileira? Nós criamos algumas armadilhas institucionais para nós, né? Então, quando você pega a questão, por exemplo, da Constituição de 88, ela foi uma grande amarra, ela teve muitos avanços, mas ela teve algumas amarras do ponto de vista orçamentário, né? Quer dizer, ela criou obrigatoriedade de gastos, mas não disse de onde que vem esses gastos, né? Então, cria direitos, mas não cria obrigações. Esse é um problema. Você tem um outro problema de que você amarra verbas obrigatórias, né? Especialmente saúde e educação. Também ninguém aqui está questionando que saúde e educação não sejam prioridades. Mas um orçamento que alguém possa administrar, ele precisa ter flexibilidade. E para coroar esse terror todo, a reeleição, né? O antigo ministro lá do Supremo dizia que a reeleição era a mãe de todos os males. Eu nem acho que seja tanto assim, mas o fato é que o Brasil, para a reforma, só funciona uma vez a cada 4 anos, que é o primeiro ano de mandato de um presidente. Por isso que, quando um presidente toma posse, tem que ter muita clareza de que ele precisa, né? Porque, em geral, ele também entra com algum apoio do Congresso ali. É naquele momento que ele vai conseguir fazer uma reforma. Depois disso, ele está na mão do Congresso e está na mão da continuidade das coisas. Então, só há 2 formas do Brasil se reformar. Ou você ter alguém ou ter um grupo que tem interesse em fazer uma transformação efetiva disso e não simplesmente se ligar com o Congresso, né, como tem acontecido ultimamente, porque o próprio sistema desse presidencialismo de coalizão impede o presidente de criar essas alternativas. E, por outro lado, ou a gente vai ter uma crise, e é a crise que a gente resolve. Infelizmente, o Brasil resolve as coisas quando vem crise, né? Então, de repente, tendo uma crise muito séria, você vai ter que flexibilizar esse orçamento, mas a discussão estrutural do país realmente só acontece no primeiro ano de mandato. Esse ano aqui a gente vai ter eleição, vai ter alguns debates, vai sempre vir aqueles temas polêmicos e que não mudam nada, como aborto, enfim, todas essas coisas que criam uma nuvem de dificuldade, e o que precisa ser discutido mesmo não que esses outros assuntos não sejam importantes, mas o que a gente teria que ver de Congresso, de Judiciário, que era um esforço para melhorar o funcionamento do Estado, otimizar o gasto público e dinamizar a economia, a gente não vê. Então, só a cada 4 anos mesmo que a gente tem uma esperança de que alguma mudança aconteça. Maravilha. Professor Carlos Honorato, só para a gente encerrar nesse 1 minutinho que eu tenho, deixar suas considerações finais aqui, por gentileza, nessas semanas mais curtas, se a gente pode dizer assim, mas que já agradecendo a parceria aí ao longo desse 2025 e que 2026 a gente continue juntos. Tem sido um grande prazer a oportunidade de trabalhar com vocês. Quer dizer, eu acho que é um ambiente de discussão muito aberto, muito libertário, né? Acho que isso é bacana. Eu acho que a gente tem que continuar sendo otimista. O mundo é complexo, né? Eu tenho brincado que a gente tem que parar de misturar torcida com análise, né? O ano que vem é um ano de olhar cenários alternativos, olhar possibilidades, se antecipar estrategicamente, ter inteligência competitiva, inteligência de negócios para conseguir sobreviver. E aí eu acho que quem conseguir ter essa visão um pouco mais ampla, essa capacidade de leitura e calma para tomar decisão sem desespero, vai chegar lá, né? De novo, tenho que agradecer muito, lamento pelo nosso colega santista, mas há sempre uma oportunidade de mudar de time, né? Não o meu caso, mas fica aí uma sugestão. Mas eu desejo a todos aí um excelente Natal, muita alegria. E, de novo, agradecer muito do fundo do coração as oportunidades que a gente tem de debater aqui. Maravilha, Carlos Honorato. E como a gente fala, né, tem torcedor de times paulistas que riem, tem torcedores que choram. Graças ao bom Deus, a gente sorri. 2 vezes, pelo menos nesse ano, nós sorrimos. O Felipe, o Corinthians é um retrato do Brasil, é um caos, é uma bagunça, cheio de corrupção, tá? Mas no final a raça lá, o jeito, de alguma forma o coração leva para frente. Se a gente fosse um pouquinho mais estruturado, talvez a gente fosse mais longe, né? Talvez. Ou talvez não ia chegar em lugar nenhum, né? Por conta da falta de raça e tudo mais. Mas enfim, obrigado, professor, um forte abraço, bom Natal, boas festas, até uma próxima. Obrigado. Um grande abraço a todos, Feliz Natal e nos vemos em breve. Nos vemos. Carlos Honorato, economista, professor da FIA Business School.